Luzes, câmara, ação! Vestuário das artes. Olá Inês, Olá, Beatriz. tudo bem? Tudo. Estás confortável no sofazinho? Estou. Olha, obrigado por teres aceito o convite, eu fiquei muito feliz. Obrigada por me receberem aqui. Ora essa. E para quem não conhece, a Maria Inês Gamboias é uma artesã, tem a sua loja de artesanato também a Noite e 11, também é retratista numa página que tem no Instagram que se chama Verbo Retratar, nós depois vamos deixar tudo as tuas redes sociais, vão ficar cá todas, e és formada em Psicologia da Educação, falámos disso há bocadinho. Olha, quero começar por dizer que eu agora tenho estado a investigar o teu trabalho, eu gosto muito, não conhecia, mas gosto muito e já prometi que te vou encomendar coisas porque eu estou completamente fascinada, adorei. Para quem está a ver em vídeo está isto aqui tudo e olha, estas bases de incenso são lindas, já tenho aqui ideias. E gostava de começar por falar contigo sobre o teu projeto que tu tens da Meia-Noite e 11 e gostava que explicasses o que é, para quem ainda não conhece e está a ver pela primeira vez, e como é que surgiu esta ideia maravilhosa. Ok, desde já obrigada. Bem, então a Meia-Noite e 11 é um projeto muito pessoal, onde eu de alguma forma exponho as peças que eu crio. E não começou por se chamar Meia-Noite e 11, portanto a página começou em 2014, já há algum tempo, e chamava-se Encaixa-te na altura. Contudo, esteve parada durante muito tempo, porque eu estive a tirar o curso de Psicologia e desmotivei um bocadinho, tive um bocadinho mais apagada, e então a página acabou por morrer, eu acabei por não me dedicar a ela. E depois em 2020, com a questão toda do confinamento, pronto, acho que toda a gente de forma geral sentiu um bocadinho a necessidade de investir na sua paixão. Foi aí que realmente eu decidi fazer assim uma reviravolta na página e troquei o logotipo, troquei o nome. E comecei a dedicar-me mais a sério porque de facto é algo que me apaixona muito fazer e coloquei o nome Meia-Noite e 11. Pronto. Em relação ao nome, é algo que eu perguntar. é algo que eu ainda não divulguei muito na minha página. Já dei algumas pistas e algumas pessoas sabem. Mas o nome Meia-Noite e 11 surgiu porque eu nasci à Meia-Noite e 11. Ok. E pronto, e de alguma forma eu senti que o nome se adequava, tive algumas inspirações e algumas pessoas ajudaram-me a escolher, ou pelo menos a darem-me ideias. E quando eu ouvi o Meia-Noite e 11, de alguma forma fez-me muito sentido, porque eu nasci à Meia-Noite e 11, então de alguma forma um projeto meu que nasce do que eu faço, não é? Das minhas mãos, também faria todo o sentido também chamar-se Meia-Noite e 11. E depois eu senti que, como é assim um nome fora do normal, mais místico, também se adequava ao tipo de arte que eu faço, ao tipo de artesanato que eu crio. E acho que pegou, de alguma forma. Sim, por acaso, o facto de serem números, sabes, ser Meia-Noite e 11 é um nome que fica na cabeça e que também sinto que parece um nome pessoal, sabes? Sim. Não é só, quando tinhas o nome Encaixa-te, era mais literal, não é? Outra coisa que também me fez querer mudar o nome foi que eu sentia que o Encaixa-te já não me representava, porque acho que redirecionava muito para as caixas e o projeto que começou em 2014, eu basicamente só pintava caixinhas. E eu queria alargar um bocadinho mais as peças que eu fazia, comecei a pintar também em gesso, comecei a fazer as bases de incenso, já pintei em guitarras, por exemplo, outras peças, e não queria que o nome Encaixa-te se remetesse só às caixas, queria que fosse uma coisa mais geral e mais minha, de certa forma. Então achei também que o Meia-Noite e 11 era um nome muito fácil de assinar, ou seja, eu nas minhas peças eu assino Meia-Noite e 11, mesmo em número, então de alguma forma torna-se também mais fácil, e as pessoas quando veem a assinatura associam logo à minha página. Então... Sim, e estavas a dizer que o teu nome relaciona-se muito com o tipo de artesanato que tu fazes, e vou-te perguntar que tipo de artesanato é esse e o que é que reflete, como é que ele se relaciona com esse nome que tu escolheste? Então,
eu gosto muito de projetar no meu artesanato a minha vertente mais espiritual, ou seja, certos simbolismos e certos símbolos até que eu gosto e que me dizem alguma coisa, ou mesmo as pessoas quando me fazem encomendas de alguma forma procuram essa parte mais cósmica, mais espiritual, mais mística que não se explica, pronto. E então eu sinto que as minhas peças refletem muito essa parte espiritual, refletem muito as crenças que eu tenho, refletem muito, se calhar, a parte de mim que não pode, se calhar, como é que é de explicar? Não pode mostrar-se a qualquer pessoa. Pronto. Então, foi se calhar um escape que eu arranjei para projetar aquilo que eu também acredito e que eu gosto de explorar, porque eu gosto muito de ler coisas sobre o universo, sobre espiritualidades, sobre teorias. O que não explicamos, mas vemos e sentimos. Exato. Então, de alguma forma, acabou por ser um escape para essas coisas, e a verdade é que as pessoas também gostam muito e identificam-se muito com certas simbologias que a arte tem. E estavas há bocado a comentar que gostavas muito de falar sobre a distinção que tens entre o que fazes no Meia-Noite e 11 e as tuas telas. Sim. E eu gostava que falasses sobre isso, porque comentámos um bocadinho antes de começar a gravar e eu realmente fiquei curiosa para saber o que é isso, como é que te sentes em relação a esse alter ego que tu tens quando crias uma tela. Ok, então isto é um bocadinho difícil de explicar, se calhar para algumas pessoas vai ser confuso, para outras se calhar até não. Mas eu sinto que a Maria Inês que cria as peças artesanais e que publica no Meia-Noite e 11 não é a mesma Maria Inês que pinta de forma livre certas telas e certas peças que estão até expostas na sua página pessoal. Portanto, na minha página pessoal há certas coisas que não estão no Meia-Noite e 11 e no Meia-Noite e 11 há coisas que não estão na minha página pessoal. E é quase como se o Meia-Noite e 11 realmente fosse um projeto meu, como se fosse um alter ego, lá está, onde eu sou artesã e crio e pinto estas peças, mas depois há uma parte muito minha, muito íntima, muito emocional, que quando sente que precisa de deitar cá para fora o que sente, faz ou tem um estilo completamente diferente de pintura. E é muito abstrato. Portanto, quase todas as minhas telas são muito, muito abstratas. Uso muitas cores, e as cores, quando eu as escolho, também tem muito a ver com a forma como eu as sinto. E o resultado nunca é previsível. Portanto, eu nunca sei como é que aquelas telas vão ficar. Porque é mesmo muito livre. Eu decido que quero ir pintar e que preciso daquele espaço e daquele tempo só para mim. Sim. E quando decido que vou misturar aquelas cores daquela forma, eu não sei ao certo como é que vai ficar na tela, mas depois gosto muito de interpretar o resultado final. Pronto, para quem está a ver em vídeo a tela que eu trouxe, Sim. é muito subjetiva, pronto. Ou seja, uma pessoa pode ver uma coisa enquanto que outra vê outra coisa completamente Sim. diferente, e é realmente isso que eu gosto de fazer. Eu Pronto. andei a ver no teu Instagram e realmente 1001 interpretações da mesma tela, isso é espetacular. Eu por acaso gosto muito de obras abstratas precisamente por isso, porque estão 5 amigos juntos, nós olhamos para a mesma tela e não é a mesma coisa. Temos E se calhar até é uma coisa completamente diferente daquilo que o Sim. artista estava a sentir. Nada a ver, toda a gente tem interpretações diferentes, desperta emoções diferentes, e eu acho que é espetacular isso. E tanto que nestas telas eu assino sempre com gamboias, que é a assinatura que eu Sim. normalmente uso nas telas e nos quadros, enquanto que nas peças de artesanato do projeto Meia-Noite e 11 eu assino sempre com Meia-Noite e 11. Portanto, é quase como se houvesse aqui duas vertentes artísticas na mesma Da Inês, pessoa. não é? São duas Inês. Exatamente. E eu vou-te perguntar assim da parte mais técnica, o que é que tu usas para, aqui nas tuas peças de artesanato, como é que tu pintas? Usas tinta acrílica? Eu uso sempre tinta acrílica. Confesso que já experimentei pintar a óleo mesmo em telas e não... Mesmo para as telas Sim, usas mesmo a para as acrílica? telas, não fiquei fã. Gosto muito das tintas acrílicas porque são muito versáteis, é muito fácil Sim. de usar, secam muito rápido e, portanto, na madeira isso acaba por ajudar bastante. Sim. E até para as telas eu uso na mesma tinta acrílica e pronto, gosto muito. E basicamente eu compro as peças em cru, pronto. Sim, e personalizas. E personalizo. Quando são encomendas, faço ao gosto do cliente, ou tento aproximar-me o mais possível daquilo que a pessoa quer. E quando sinto que é aquilo que eu quero fazer, também gosto muito de pintar com temas livres. Deixas pronto. ir, não é? Exato.
E como é que, quando não respondes a um pedido de um cliente, quando estás assim no pico da criatividade, como é que te inspiras? Não é? E aí, quando não tens esse pico da criatividade, como é que te inspiras também? Olha, eu confesso que inspirar-me, para mim, é muito fácil porque eu pego em muitos contextos e muitos ambientes e muitos acontecimentos meus, pronto, da minha vida, para depois projetar na arte, pronto. Portanto, contudo, sou daquelas pessoas que muitas vezes fica sem inspiração e fica semanas sem conseguir criar nada. Compreendo. E é super frustrante, eu odeio, porque depois coloco muita pressão em cima de mim, porque às vezes torna-se mesmo uma questão de eu precisar de fazer alguma coisa e não sai nada mesmo. Nas telas, por exemplo, acaba por ser mais fácil porque muitas vezes só para experimentar se sai alguma coisa bem, é só juntar umas cores e pronto. Exato. só para pelo menos eu não me sentir tão sim, deitar cá para fora. Exatamente, exato. Agora, quando são encomendas, por exemplo, é muito difícil porque às vezes não tenho a motivação ou não tenho a inspiração e depois há prazos para cumprir, porque muitas vezes as encomendas que me fazem também são para oferecer, por exemplo. Sim, sim. E pronto, às vezes é muito difícil gerir isso também com a minha profissão e com a vida pessoal e tudo mais, portanto é mesmo fazer uma gestão daquilo que eu sinto e quando preciso, tento tirar ideias de outros artistas, vou ao Pinterest, por exemplo, que é algo que me ajuda bastante, ou tento falar, quando são encomendas, tento falar com a cliente ou com o cliente para tentar perceber ao pormenor como é que aquela pessoa imaginou a peça. E pronto, e vou fazendo assim, mas realmente quando entro naquela fase de desinspiração é muito difícil depois é frustrante. Voltar outra vez. E o que é que mais gostas neste processo de criar? Olha, eu gosto de coisas diferentes em ambos os processos. Portanto, quando são as telas e quando é a Maria Inês mais emocional e tudo mais, a pintar, eu faço muito estas pinturas mais livres. Eu gosto muito do processo em si de pôr música e estar só ali a ver o que é que dá. Gosto de sentir que aquilo é mesmo só um tempo para mim e que estou a aproveitar cada segundo. Pronto. Nas peças em si, ou seja, no artesanato do Meia-Noite e 11, nas caixas e nas luas, em gesso e tudo mais, a parte que eu mais gosto é a parte final em que eu envernizo a peça, porque é quando vejo realmente como é que a peça fica. Não sei, gosto do aspecto brilhante, gosto de olhar para a peça e pensar, olha, já terminei, já está terminada, está bonito. Está. Porque muitas vezes eu sou muito impaciente com o começo, com o início. Eu também. Ou seja, a parte que eu menos gosto é mesmo começar, porque eu torno-me muito impaciente e é quase como se as ideias viessem muitas vezes ao mesmo tempo e eu quero despachar aquilo e quero deitar tudo cá para fora. E então a minha parte favorita é mesmo a parte de envernizar e depois de fotografar as peças, também gosto muito. Sim, vês que está ali tudo bonito exatamente. E que conseguiste. Olha, eu sei que tens um lado muito emocional relacionado com a arte e gostava de perceber quão importante ela é na tua vida, ou seja, no teu dia-a-dia. Como é que te sentes com isto? Eu sei que também trabalhas agora na tua área da psicologia e da educação, mas quão importante e o que é que representa toda esta vertente artística na tua vida? A vertente artística, para mim, acho que representa tudo. Porque eu pinto desde que me lembro, portanto, eu pinto desde pequena mesmo. E então, eu durante uns anos da adolescência deixei de pintar e dediquei-me mais à escrita. Não sei porquê, acho que de alguma forma talvez tenha recalcado um bocadinho ali certas coisas em relação à pintura, mas a arte para mim, tanto a minha arte como a arte das outras pessoas, seja música, fotografia, tudo o que envolve arte, para mim é mesmo um escape para emocionalmente eu também gerir muitas coisas. Pronto. Ou seja, é através da arte, da pintura, no meu caso, que eu consigo expressar muitos pensamentos que eu tenho, muitas reflexões, expressar muitas emoções, principalmente quando se trata da tristeza, por exemplo, ou de dor. Eu gosto muito de alguma forma, colocar isso nas tintas
porque é uma forma de desabafo para mim. Porque apesar de eu gostar muito de comunicar o que sinto, nem sempre foi assim. Eu sempre tive alguma dificuldade em expressar-me e em comunicar o que sinto, e só há poucos anos é que comecei a realmente a ter mais facilidade em expressar-me. E então acabo por refletir também muito enquanto estou a pintar acerca das minhas emoções. Isso também me ajuda depois a resolver problemas, a gerir coisas no dia a dia, portanto. E depois acho que também acaba por eu quando pinto e quando me inspiro, acabo por também levar essa inspiração para outras áreas da minha vida. Por exemplo, em termos profissionais, houve muitas ideias que eu já tive com a pintura ou ao ver outros tipos de arte que posso depois remeter para a parte profissional. Não sei, agora vou-te dar um exemplo. Não sei, quando queres abordar algum tema, na psicologia se calhar até acaba por ser mais fácil em certas áreas, mas quando queres abordar um tema e não sabes bem como, podes se calhar fazer uma exposição fotográfica ou usar a pintura para fazer, por exemplo, algo mais terapêutico. Por exemplo, estou a dar exemplos, mas pronto. Basicamente a arte existe em mim e eu tento vivê-la todos os dias, no dia-a-dia. Pronto. Eu relaciono-me com isso e não sei se também sentes isto, que é, quando estamos inspirados artisticamente para criar coisas novas, parece que a vida profissional é sentida de outra forma. Sim. É, não é? Está tudo relacionado e é incrível. E agora vou-te perguntar uma coisa tensa, que é, a arte é muito bonita, mas nós pagamos aos artistas para também termos um bocadinho deles connosco, e eu gostava de saber se nos últimos anos sentes que o teu esforço tem sido recompensado e que consegues trazer alguma coisa e alguma ajuda para casa do trabalho que tu fazes aqui, enquanto artesã. Olha, eu sinto que no último ano, principalmente, tenho conseguido, mas porque eu tomei a decisão de investir mais e de não ter medo de realmente pedir pelo meu valor, porque eu sempre tive muita dificuldade e ainda hoje tenho. E muita gente me diz, mas tu devias valorizar mais o que tu fazes e tudo mais, porque eu não sabia ao certo o quanto é que a minha arte valia. E aconteceu muitas vezes eu basicamente cobrar ou dar quase certas peças porque para mim aquilo não estava suficientemente bom, ou então eu achava que as pessoas não me iam dar aquilo que eu realmente se calhar merecia. Pronto. E então eu acho que é um processo que se vai aprendendo e é um processo que acho que também tem muito a ver com o respeito que tu tens pelo que tu fazes. E é um processo que nos últimos meses principalmente se me tem recompensado, porque eu própria também tenho que fazer essa gestão e eu própria tenho que me valorizar mais. Pronto. Não é fácil, porque acho que todos os artistas sentem que é muito difícil sentir que há progresso, sentir que realmente as nossas coisas são valorizadas na totalidade, porque apesar de muita gente gostar, seja da minha arte, seja de qualquer outro artista, a verdade é que há sempre pessoas que não vão dar aquele valor por uma peça. E é compreensível, pronto, lá está. É uma questão de prioridades e tudo mais. Mas a verdade é que depois as outras pessoas que realmente dão valor e que até dizem para nós investirmos mais e que nos dão força, acabam por depois compensar todo o trabalho. E dão o valor e nem pensam que o deram. Porque... Exato. Mas pronto, realmente tens razão, há pessoas que não conseguem dar, mesmo por questões financeiras, mas acho que compreendo, realmente é um progresso. É um progresso e eu acho que a chave é mesmo não desistir, porque uma pessoa que começa um projeto e que não veja progressos ao final de 1 ou 2 anos, eu acho que não deve logo desistir, eu acho que deve continuar, porque é muito difícil realmente ao início fazer acontecer, a não ser que exista ajudas externas ou que realmente seja uma coisa que sei lá, que seja bombástico, mas acho que a chave é não desistir mesmo e fazer sempre por amor, porque a partir do momento em que tu investes com paixão naquilo que tu fazes, isso também é reconhecido, as pessoas veem que aquilo realmente é importante para ti, que realmente é uma parte de ti, exatamente, é uma parte de ti que está ali, e vão querer conhecer-te mais e vão querer conhecer mais acerca do porquê que fazes e de como é que fazes. Então
é sempre lutar para que as coisas continuem a avançar. Eu sinto isso quando eu vi as tuas peças e eu já te disse que eu quero muito encomendar. Eu quis porque eu senti que era tudo muito espiritual e parecia que era um pedacinho muito pessoal teu, de estar aqui um bocadinho da Inês emocional, e eu quero experimentar, quero levar um bocadinho dela para casa e quero ter essa experiência de ter um pedacinho teu em casa. Olha, queria te perguntar agora que estamos nesta onda, tens estado a trabalhar na tua área de Psicologia da Educação, não é? Sim. E tens conciliado bem com as tuas encomendas? Como é que isso tem funcionado agora nos últimos tempos? Eu ainda estou numa fase de adaptação, portanto é um bocadinho difícil porque eu muitas vezes sinto que não dou conta do recado, mas a verdade é que quando eu estabeleço regras a mim própria, que é uma coisa que eu também não consigo fazer muito bem, quando eu realmente consigo gerir todo o tempo que tenho e definir prioridades, eu consigo. Contudo, assim, se calhar em vez de tirar um tempo, 1 hora ou 2 para mim, se calhar vou estar a desenhar. Mas também para mim isso não é muito difícil, pronto, não é muito mau, porque eu muitas vezes prefiro estar a desenhar ou prefiro estar a pintar do que a fazer outra coisa qualquer. Portanto, acabo por conseguir. É claro que nesta fase, principalmente agora da adaptação, houve muitas encomendas, por exemplo, que ficaram para trás e que demoraram imenso tempo, mas felizmente eu também tenho tido muita compreensão da parte das pessoas que me seguem e que me procuram. Portanto, é mesmo uma questão de eu aprender a gerir o meu tempo e de eu aprender também a respeitar os limites que eu tenho que impor a mim própria, pronto, sem também destabilizar. Sim, ficarmos. Exatamente, porque eu também acabo por depois colocar demasiada pressão em cima de mim e isso depois acaba por fazer o contrário, não é? Sim, reflete-se. Quando... Sim, mas pronto. Olha, e também tens a tua página no Instagram do Verbo Retratar e quero falar sobre ela porque eu gosto muito de fotografia e quero-te perguntar primeiro porquê os retratos, não é? O que é que te fascina em retratar? Eu gosto muito de apanhar as expressões e as emoções das pessoas. Ou seja, eu acho que o retrato que eu gosto é aquele em que tu consegues apanhar a pessoa na sua forma mais natural, mais real, e por isso é que muitos dos retratos que eu tenho na página, por exemplo, são completamente desprevenidos. As pessoas estavam desprevenidas quando eu as fotografei, e eu gosto desse tipo de retrato porque uma pessoa, quando está a sentir realmente aquilo que está a sentir, não consegue esconder e não consegue disfarçar, mesmo estando diante de uma câmara. Ou seja, há muito aquela coisa de vou tirar uma fotografia, e a pessoa automaticamente faz uma pose ou muda a sua expressão para ficar bem na fotografia. Mas às vezes nós não temos que ficar bem na fotografia, às vezes nós temos só que ficar na fotografia tal como somos, como estamos, exatamente, e como estamos a sentir, e de alguma forma apanhar essas emoções e essas expressões nas pessoas é o que me faz perceber que, ok, esta pessoa neste dia estava a sentir-se assim, ou estava assim aos meus olhos. Não quer dizer que a pessoa realmente esteja a sentir-se triste ou esteja a sentir-se feliz, mas eu acho que a imagem diz muito, não é? Pronto, uma imagem diz muito mais do que uma palavra, e depois eu também gosto de interpretar a fotografia, a imagem em si, e relacioná-la também com o que eu possa estar a sentir. Mas gosto dessa versão real da pessoa e de tentar de alguma forma perceber qual é que é a emoção que está por trás daquele rosto. Pronto. Sim. E também tu fazes autorretratos, isso? Sim, eu gosto muito dos autorretratos também, porque é uma forma de eu... porque lá está, eu muitas vezes gosto de tentar perceber como é que eu fico por trás de uma câmara, mesmo sendo eu a tirar essa fotografia, não é? Mas gosto de alguma forma de tentar perceber o que é que eu transpareço. Como é que outra pessoa vai olhar para mim? O que é que aquela pessoa vai ver? E pode ser algo que seja completamente o oposto daquilo que eu realmente estou a sentir. Ou seja, eu tiro uma fotografia, faço um autorretrato, aquilo para mim diz-me uma coisa, mas tu que estás de fora e que estás a ver aquela fotografia podes achar o contrário. Portanto, acaba por também ser muito subjetivo, mas é também uma forma de expressão, de conversar comigo mesma. Sabes que
eu tenho algumas dificuldades em fotografar-me a mim própria, porque sinto sempre, às vezes é difícil aceitar algumas expressões e algumas emoções. É muito mais fácil aceitar um sorriso do que às vezes tentar fotografar-me noutras situações e com outros sentimentos mais tensos. Eu gosto de ver os teus autorretratos e sentir que estás confortável nessa posição. Muitas vezes não é confortável. Atenção que eu também escolho bem as fotografias que tens a publico. coragem de expor essa imagem. Que... É claro que, óbvio que também há partes de mim que eu não aceito, internamente e externamente, portanto, acaba por isso também me fazer refletir muito sobre o que é que, ok, eu não aceito isto porquê? Porquê é que eu não aceito isto? O que é que eu posso fazer para começar a aceitar? Porque no fundo sou eu, não é? Eu vou ter que conviver comigo para o resto da vida. Portanto, se não aceitas, o que é que podes fazer para aceitar? O que é que tu tens que curar em ti? E muitas vezes os autorretratos também servem para me fazer ver que, ok, esta parte, por exemplo, do meu corpo não é assim tão má. Ou isto que estavas a sentir neste dia quando fotografaste não é assim tão mau. Conseguiste transformar isso em alguma coisa bonita. Portanto, o que é que tu podes fazer para que de alguma forma isso seja mais bonito aos teus olhos? Porque no fundo é muito uma relação que tu tens contigo própria. Portanto, se tu tens dificuldade em te autorretratar, o que eu aconselho é mesmo autorretratar-te muito. Sim. Porque acaba por ser uma coisa muito natural. Torna-se muito natural. Tu acabas por te sentir muito mais confortável até com a câmara quando estás sozinha com ela do que propriamente à frente de outra pessoa. Porque és tu que estás a conversar contigo. Não há ali mais ninguém que te pode julgar ou que te pode dizer o que quer que seja acerca de ti e das tuas supostas falhas. Pronto. E gostavas de levar os retratos e a fotografia de forma mais profissional na tua vida? Ou seja, tens esta página, mas gostavas de levar isso assim? Há uma parte de mim que sim, gostava. Aliás, eu agora a minha página tem estado um bocadinho parada porque eu sinto que estou um bocadinho desinspirada para fotografar nas últimas semanas, nos últimos meses talvez. Mas é algo que eu tenho muita saudade de fazer e já pensei muito em tentar seguir a fotografia de uma forma mais a sério, pronto, dizendo assim. Mas depois, lá está, como eu tenho outras paixões e tenho que conciliar tudo, tenho que realmente ponderar muito bem quais é que são as minhas prioridades, não é? Até porque eu estou no início de carreira agora na área da psicologia, portanto também me quero focar nisso. Mas por enquanto é um hobby, mas é um hobby que eu imagino um dia a ser algo mais a sério. Portanto, é o problema de eu ser versátil e gostar de tanta coisa. Como te compreendo, gosto de mil e uma coisas também. E olha, queria perguntar-te se para além destes projetos gostavas de partilhar mais algum connosco, alguma novidade ou spoiler que gostasses de dar, ou então se tens algum pensamento, alguma coisa que gostasses de deixar aqui para mim, para nós. Neste momento não tenho assim mais nada para anunciar, até porque eu sou um bocadinho suspeita nesse assunto, porque eu não anuncio. Ou seja, eu anuncio mesmo quando já é suposto mostrar cá para fora e deitar cá para o mundo. Portanto, eu não sou a pessoa de anunciar, porque acho que isso depois também acaba por ser algo que me pode influenciar emocionalmente. E é um bocadinho também superstição minha. Ok. Algo que eu queira partilhar ou uma reflexão que eu queira deixar. Acho que, pronto, se for para este projeto em questão, acho que é uma ótima iniciativa, principalmente da tua parte que tu estás aqui a entrevistar. Acho que é uma ótima iniciativa, de alguma forma, querer dar a conhecer não só a arte das pessoas que as faz, mas também a pessoa que está por trás da arte, porque muitas pessoas veem o que está cá fora e querem conhecer um bocadinho mais do artista, e o artista acaba por ser um mundo com muitas coisas para descobrir. Portanto, este projeto está de parabéns. Obrigada. E para todos os artistas e artesãos que também venham cá e estejam a ver e que se interessem, a única coisa que eu digo, e que digo a toda a gente no fundo, é para seguir sempre o que sentem, para seguir sempre o coração, porque é a nossa intuição que nos leva ao sítio onde temos que estar. E nós somos a nossa própria bússola, portanto não há que duvidar do que
do que sentimos mesmo cá Sim. dentro. Portanto, sim, é sempre isso que eu digo. Ok. Olha, antes de acabarmos, gostava de perguntar, surgiu-me agora, como é que surgiu na tua vida a questão da espiritualidade? Não sei bem. Se bem, surgiu. Não sei bem, porque eu desde pequena que me interesso muito sobre essas coisas. Eu lembro-me de ser pequena e perguntar certas coisas à minha mãe. E talvez também seja um pouco o contexto familiar, porque tanto os meus avós são muito religiosos, mas não são aquele religioso de ir à missa, não. São aqueles religiosos que, olha, a avó vai fazer uma mesinha para ti, ou a avó vai acender uma velinha. E são sempre, é aquele tipo de religioso que acredita muito que nós também temos, de alguma forma, poder... como é que é de explicar? Nós também temos poder naquilo que, na nossa vida e naquilo que nós queremos para nós, e daí a questão também da intuição. E portanto sempre foi uma coisa muito natural. Eu lembro-me da minha avó sempre desde pequena me explicar o que é o meu mau olhado e o que é que para que é que servem as plantas, para que é que esta planta serve, que chás é que podes fazer com isto. E portanto foi uma coisa também muito natural. Eu depois andei muito tempo na catequese e, portanto, conheci também outra vertente mais religiosa, e penso que foi na minha adolescência que eu comecei a interessar-me por outras culturas, outras religiões, e percebi que religião não é espiritualidade, ou seja, espiritualidade é um mundo, é uma coisa muito mais abrangente e muito mais íntima, muito mais pessoal, e tudo o que é teorias da conspiração, tudo o que é... Adoras? Adoro, portanto estou sempre a ler, estou sempre a perceber, estou sempre a querer descobrir mais sobre também o nosso poder interno, sobre o nosso poder de cura, e portanto acaba por ser uma aprendizagem diária. Não me recordo, não tenho aquele dia em que a partir de hoje a minha vida mudou e vou começar a ser... Foi um processo, não é? Exato, foi um processo que existe em mim desde a infância, mas que para outras pessoas se calhar houve um clique ou um gatilho que pode ter feito, começar a pessoa a estudar mais essa questão, mas para mim não foi mesmo uma coisa muito natural. Eu tive um bocadinho também essa fase em que me relacionei um bocadinho com a espiritualidade, mas foi-se um pouco perdendo ao longo dos anos. Também tive esse percurso que tu tiveste na catequese, também tenho assim família relacionada a esse ramo, mas perdi um pouco, mas adoro as tuas peças porque traz-me de volta certos sentimentos que eu tinha quando comecei a sentir todo esse mundo da espiritualidade, e adoro, estou fascinada. Mas, no fundo, todas as pessoas são espirituais, portanto, isso só mostra que tu se calhar tens que aprofundar um bocadinho mais. E lá está, sabes, é muito perdeu-se, subjetivo. Exato, veio de forma natural e também se perdeu um pouco de forma natural, mas às vezes sinto que volta um bocadinho e vai um bocadinho, e por isso é que eu te perguntei isto, porque acho que é um mundo muito giro, muito engraçado. E olha, não sei se queres deixar aqui mais alguma coisa, mas se não quiseres, vou-te agradecer muito, 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 muito por teres vindo, porque gostei muito de conhecer. Igualmente. Pronto, lá está, já tinha visto os teus trabalhos no Instagram, mas falar contigo não tem nada a ver. E depois nós imaginamos uma pessoa e nunca é o que nós estamos à espera, não é? A pessoa tem sempre mais um bocadinho, alguma coisinha que nós não conhecemos e que depois queremos sempre conhecer mais e mais e mais. Por mim, podias-me contar tudo o que tu quisesses, que eu ia continuar a ouvir. Mas temos tempo limitado, não é? Mas obrigado por teres vindo. Eu gostei agradeço, muito. fico muito grata mesmo. E vou deixar um agradecimento ao Márcio a partir por ter tornado esta iniciativa possível e por estar aqui a apoiar. À produção Sons Margem Sul, que está aqui a tratar de todo este podcast, estão ali atrás já a assinar. E ao Mar Desculpe, que tem apoiado aqui esta luta pelas artes e pela cultura e que tem apoiado do meu lado, do teu lado. É verdade. E está aqui connosco todos. Obrigada! Obrigada, eu que agradeço. Olha, estou muito grata e até ao próximo episódio. Estuário das